Muito bem, sejam muito bem-vindos ao podcast Inglês BR, ao segundo episódio, o primeiro em que eu faço na companhia de uma outra pessoa, né? Pra quem não sabe, essa aqui é a minha funcionária, estagiária, braço direito aqui na minha escola de inglês, Karine Bittencourt. Vai, te apresenta aí. Oi, pessoal, eu me chamo Karine e eu trabalho aqui com Gabi na escola. Isso aí. Isso aí? Muito bem, a Karine tá trabalhando comigo já há quanto tempo já? Faz uns 2 meses? 2 meses, fevereiro, estamos em 2 abril. meses. 2 meses trabalhando comigo aqui. Como tem sido a tua experiência trabalhando numa escola de inglês? Tem sido diferente, porque é a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, né? Eu nunca tive a experiência de trabalhar com outra pessoa desse jeito. Foi uma coisa boa e tá sendo uma experiência muito nova até agora. Eu acredito que seja bem desafiador, né? Trabalhar com uma pessoa que gosta de ficar provocando, incomodando. Na verdade, não é desafiador, deixa o ambiente bem mais leve. Porque, como eu já te conheço há bastante tempo, é uma coisa que eu já estava acostumada. E é uma coisa que não me importa. Eu acho que quando tu tá com alguém que tem uma vibe legal, tem uma vibe que é tranquila, tu não fica naquela, será que eu posso falar isso? Será que eu posso brincar? Entende? O ambiente fica bem mais leve pra tu trabalhar. É justamente por esse espírito que eu te chamei para participar, então, desse negócio aqui que eu tô tentando fazer, que é o tal do podcast, certo? O negócio que eu tenho que me concentrar e tu também aqui. Nós estamos falando pra câmera, mas nós também estamos falando pra uma pessoa que vai só ouvir, entendeu? Sim. Então, eu até tava batendo os dedos aqui na mesa. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas beleza, gente. Então, esse é o segundo episódio. A Karine vai participar aqui comigo, vai mediar o esquema, né? Vai me ajudar a conversar com vocês sobre um conteúdo que eu acho bem importante, que é o tal do inglês, né? Então, vamos lá, Karine. Nós separamos algumas perguntas aqui, né? Eu pedi pra Karine... Uma mini entrevista. Isso. Não é bem uma entrevista, né? Porque tu vai dar a tua opinião também. E algumas dessas perguntas eu vou pedir pra tu responder. Mas assim, a gente separou algumas perguntas aqui que a gente recebe de vez em quando e que a gente sabe que é dúvida de algumas pessoas que me seguem nas redes sociais, alguns alunos também aqui da escola. Então, chegou o momento que a gente pensou assim, não, a gente poderia, de repente, montar um acervo de perguntas, um acervo bem interessante também. É bem interessante. Mas que a gente pretende, nesses minutos que se seguem, conseguir responder todas as perguntas da melhor maneira possível. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu separei aqui pra ti é por que o nome do podcast é Inglês BR? Tá. O primeiro episódio do podcast, eu até tentei fazer isso, colocar aquele áudio que eu fiz, né? O primeiro episódio dentro do... Tipo, baixar só o áudio e transformar ele em um vídeo para colocar no YouTube, mas sinceramente eu não encontrei um jeito, porque eu fiz ele dentro da plataforma que cria podcasts. Mas eu falei bastante sobre a minha paixão, né, com relação ao inglês e a vontade que eu tinha de trabalhar e o quanto que eu gosto de trabalhar com isso, né? E eu decidi colocar o nome do podcast de Inglês BR porque eu percebo assim que os brasileiros, né, eles têm algumas características similares entre si, né, com relação às dificuldades que eles encontram na hora de aprender inglês. E muitos, inclusive, desistem de tentar aprender inglês porque eles simplesmente... São brasileiros. São brasileiros. Eu sou brasileiro e isso aqui, eu não consigo pronunciar essa palavra, então eu vou desistir. Eu vejo muitos alunos assim, entendeu? Eu vejo muitos alunos, inclusive, lá quando eu trabalhava com inglês para adultos, né? Tinha uns que me falavam assim, eu parei de estudar inglês porque em inglês as palavras são tudo ao contrário. Sabe? Quem nunca? Isso, me dizia assim, as palavras são tudo ao contrário, então o inglês é muito difícil, não dá, sabe? Eu vejo que as dificuldades e os bloqueios que os brasileiros têm são muito específicos, sabe? São muito da gente. Sim. Então eu resolvi colocar o nome do podcast e também do meu curso de inglês, que nós estamos trabalhando nisso, né? De Inglês BR, justamente porque eu quero que o inglês seja um pouquinho mais fácil para o brasileiro. Então, o objetivo do meu curso também do podcast é que eu consiga interagir com brasileiros, né? Inclusive, teve uma pessoa, porque no último podcast, e nesse, inclusive, eu vou falar de novo, vocês podem mandar perguntas pra gente, né? Pra mim lá no meu Instagram, também na própria plataforma que você estiver reproduzindo esse vídeo ou áudio, você pode mandar perguntas. E o menino falou assim, eu achei muito legal, escutei do começo ao fim, mas eu queria te perguntar por que tu não faz todo o podcast em inglês, né?
que tu não fala em inglês o podcast inteiro? E eu até poderia fazer isso, mas eu acredito que eu não conseguiria atingir o meu objetivo. Porque o meu objetivo aqui é mostrar para o brasileiro que não sabe inglês que é possível que ele aprenda, que é possível que ele passe por cima desses obstáculos. E aí, então, se eu gravasse ele tudo em inglês, daí não daria certo. Né? Sim. Então, obviamente, no decorrer do negócio aqui, a gente vai, de repente, dar dicas, orientar, explicar alguma coisa, mas se eu gravasse ele todo em inglês, eu não conseguiria atingir as pessoas que eu quero, que são as pessoas que não sabem inglês. Certo? Então, o Inglês BR, ele nasceu no meu coração para mostrar para a pessoa que é brasileira que sim, ela pode e que sim, ela vai conseguir atingir o objetivo dela, que é se comunicar em inglês, desde que ela tenha força de vontade, porque o brasileiro não desiste nunca, né? Não, o brasileiro não desiste nunca. Nossa, isso aí eu acho que tinha num comercial. Tem em todo lugar, tu sempre vai ver essa frase, brasileiro nunca jargão. desiste, né? Então, se você é brasileiro e está escutando ou assistindo isso aqui, saiba que para ser um brasileiro de verdade, você não pode desistir, Nunca. nem do inglês, tá? Ok, então. E a gente trabalhando aqui, qual é o objetivo disso que tu vê? Qual é o objetivo dos podcasts? Desse aqui, principalmente. O podcast, para quem não sabe, então, é meio que um programa de rádio, né? É uma conversa, é um debate sobre algum assunto, então tu vai achar de vários nichos, várias áreas diferentes. Esse aqui, especificamente, é destinado a pessoa que tem interesse em inglês e que é brasileira, inglês BR, né? E o objetivo que eu tenho ao fazer isso aqui, né, ao fazer esse tipo de proposta aqui, no caso, que é a proposta do Inglês BR, é conseguir encontrar essas pessoas que sabem que não é fácil, que sabem que tem alguma dificuldade para conseguir se comunicar na língua inglesa, a língua mais falada do mundo, né? Mas que não desistem, como o bom brasileiro não desiste. Então, o meu objetivo é encontrar essas pessoas e conversar com elas, dialogar com elas e mostrar para elas que sim, é possível, desde que ela honre a camisa amarela. Sim. E podcast é uma coisa incrível, né? Podcast, tu tá dirigindo, tu pode escutar um podcast. Exatamente. Tu tá dentro do ônibus, tu pode escutar um podcast. Inclusive, então... isso é uma coisa interessante. Tipo, tu tá falando isso agora, mas às vezes a gente não tem noção da dimensão que isso pode tomar. Sim. Neste exato momento, escuta você que tá aí, nesse exato momento, você pode estar ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e a gente nem te conhece. Então, muito prazer. Me chamo Gabriel. Me chamo Karine. It's nice to have you here. É muito legal ter você aqui conosco. Disponibilizando o tempo, né? Isso, porque de certa forma a gente está invadindo os seus ouvidos, né? Exatamente. O seu YouTube aí. Você poderia estar assistindo algum vídeo engraçado e tá aqui conosco. Tá aqui. Querendo saber sobre inglês. Vamos lá, então. Tu acha que quando as pessoas que estão aprendendo inglês, tu acha que quando a gente que é brasileiro, né, quando a gente percebe que falar inglês perfeitamente não é algo que realmente é tão importante assim, tu acha que a gente começa a talvez ter mais facilidade para aprender o idioma? É que essa é a máxima, né, Karine? Essa é a máxima de quando a gente está tentando aprender alguma coisa. A tendência é que a gente busque a perfeição. E quando a gente fala de idiomas, por exemplo, as pessoas elas acham que só vão conseguir se comunicar quando elas falarem perfeitamente. Eu vejo muito por aí aquele negócio, né, do nativo, né? Fala inglês como nativo. Os nativos não falam assim. Mas e daí, cara? Não é nativo. Eu sou brasileiro, eu quero falar a língua inglesa? Eu quero, mas eu não quero falar como um nativo. Eu quero evoluir gradativamente, mas eu quero me comunicar. Eu quero ir, por exemplo, no jogo do Fulham, né? E conseguir conversar com o cara que está sentado do meu lado, que está falando um monte de palavrão, até palavrões que eu não conhecia em inglês, mas eu quero conversar com ele, eu quero conversar sobre a dinâmica do bairro, né? Sobre os costumes deles, é isso que eu quero, sabe? E não importa se eu falo inglês perfeitamente como um nativo ou se eu falo inglês brasileiro, que é o que eu defendo, né? O que é o inglês brasileiro? Nós temos o inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano, nós temos o inglês brasileiro. Por quê? Porque é o inglês falado por brasileiros. Então essa é a minha ideia, né? E aí a gente volta naquela primeira pergunta que tu fez. Essa é a ideia do Inglês BR. É você compreender que, independente do erro que você cometa, ou, né? Óbvio, tem alguns erros que tu cometer, tu vai falar outra coisa. Mas se tu conseguiu comunicar aquilo que tu queria, ótimo, é isso. Aconteceu. O teu objetivo foi atingido, que era a comunicação. Então, o Inglês BR é isso. É a pessoa que compreende, o brasileiro que compreende que tu não precisa falar perfeitamente e, obviamente, talvez depois de 10, 20 tentativas é que tu vai conseguir falar do jeito que tu queria falar. Aí
tu vai desencanar um pouco desse negócio de perfeição no inglês, e aí a tendência é que o negócio evolua. Sim. E querendo ou não, nas escolas, às vezes quando a gente tá aprendendo inglês, a gente não consegue ter aquelas expressões diárias que eles usam, né? Até porque como a gente tem expressões que talvez alguém que tá aprendendo português vem pra cá demora um tempo pra conseguir aprender, pra conseguir entender, é uma coisa gradativa, a gente não pode querer, tem que falar como um nativo. Agora eu lembrei de um negócio aqui, ó. Quando eu tava lá na Inglaterra, eu conheci esse cara que chama David, né? E daí eu ensinei pra ele a palavra que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma palavra bastante comum. Qual é? Tem várias? Não, mas uma que serve pra tudo. Bah. Bah, é isso aí. Eu disse pra ele assim, man, we have a word in my state, in the soul of the country. Nós temos uma palavra no meu estado, lá no sul do país, que a gente pode usar pra qualquer coisa. E aí, como assim? What do you mean? O que tu quer dizer com isso? Eu falei, bah. Ele, nossa, mas é uma palavra tão pequena. Sim, mas tu pode usar ela quando tá feliz, quando tá triste, quando tá surpreso, quando tá em choque, pra qualquer situação, entendeu? Então, são esse tipo de expressões, por exemplo, que tu mencionou, que, sabe? E são coisas que a gente não consegue aprender num livro, por exemplo, né? Não Exatamente. tem um bar num livro que ensina português. Isso, mas mesmo assim, mesmo não conseguindo aprender no livro, é uma coisa que... Porque tu falou de expressão idiomática, né? Uma expressão idiomática, o que que é? É uma expressão que só faz sentido naquele idioma. Sim. Então, se só faz sentido naquele idioma, tu tem que aprender como que tu fala essa expressão idiomática e em qual momento tu precisa utilizar ela, né? Eu sempre uso o exemplo do obrigado de nada, né? Sim. O que é o obrigado? Obrigado é a expressão que tu vai usar quando tu quer dizer que tu tá agradecido por alguma coisa. E o de nada é a resposta para isso. E no inglês nós temos duas expressões que se usam na mesma situação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Sabe? Por exemplo, quando eu vou dizer obrigado, eu vou dizer thank you. Quando eu quero dizer de nada, né, a expressão mais comum que a gente vê por aí é o you're welcome. Sim. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o you're welcome é a expressão que eu vou usar na situação em que eu usaria o de nada no português. É isso. Entendeu? Se eu entender isso, ótimo. Não preciso... Eu posso falar you're welcome, posso falar you're welcome, eu posso falar you're welcome, né? Sim. Eu tinha uma amiga lá que eu conheci na Inglaterra, que ela era nordestina. Então o inglês dela era diferente. E era, tipo, pra mim, era o melhor exemplo do tal do inglês BR, era isso. Porque eu via ela falar, eu, como brasileiro, entendia que ela era nordestina, mas eu conseguia também entender o que ela estava falando na língua deles. Então, é isso, cara. É isso que tem que ter na mente, sabe? É sensacional. Sim. E falando sobre a questão dos brasileiros, que a gente tem sempre esse ponto de perfeição. Na tua opinião, qual tu acha que é a maior dificuldade para um brasileiro que está aprendendo inglês? A maior dificuldade, eu acho que é o medo de errar. O medo de errar. O medo de errar, porque assim, igual eu falei antes, né? Eles buscam a perfeição, o brasileiro tem a tendência a... Acho que não é nem só o brasileiro, acho que é o estudante em geral, sabe? Sim. Tem a tendência a se policiar bastante para falar certo, beleza. Agora, uma particularidade do brasileiro é... eu não vou falar certo, então nem vou arriscar. Exatamente. Mano, eu já tive contato com pessoas de vários lugares do mundo utilizando a língua inglesa. E essas pessoas, mesmo que falassem errado, elas tentavam, sabe? A maneira como elas viam o erro era diferente da maneira como a gente vê aqui, sabe? Eu não sei se é uma questão de sociedade ou não, mas... É que talvez a perfeição na gente esteja muito imposto, né? Tipo, tu tem que falar certo. Eu acho que é mais o bullying, sabe? É tipo assim, ó. Se eu... Igual na sala de aula, quando o professor fala assim, ó, se alguém tem alguma dúvida, né? Acabou a explicação. Alguém tem alguma dúvida, ninguém fala nada, mano. Aí tu vai ver na prova, o resultado não é tão legal. Eu digo, mas eles falaram que não tinham dúvida. Mas às vezes é o medo de se expor, o medo de errar. Poxa, tu vai errar uma pergunta sobre uma coisa que tu não sabe, não faz nem sentido isso, mas a gente tem essa neura, né? É a mesma coisa, eu não percebi a mesma coisa quando eu tive contato com essas outras pessoas de outros países. Eles encaram o erro como de fato ele tem que ser encarado. É um processo, né? É um meio para se chegar a um fim. O fim é aprender, né? Por exemplo, desculpa te interromper, a criança, né? O filho, por exemplo, ele até falar a palavra do jeito que a gente quer que ele fale, ele erra um monte de vezes. E ele não tá nem aí. E em algum momento da nossa trajetória como ser humano, a gente... erra. A gente começa a ter esse bloqueio de ter medo de errar. Sim. Mas quando a gente é pequeno, a gente não tem medo de errar. E a gente vê bastante com as pessoas que são americanas e vêm pro Brasil. E o português delas é totalmente diferente, né? Eles falam só que assim, quando eles erram, eles, não, como é que é isso? Como é que eu falo? Desculpa. E às vezes a gente nem tenta porque...
é só se desculpar e perguntar como é que fala. Sim, mas esse é uma. E isso que eu estava tentando falar, é uma característica muito do brasileiro, ter medo de errar por causa do julgamento. Enquanto que em outros países, a metodologia de ensino ensina para eles que eles errar, beleza, amanhã eles vão acertar. Se não acertar amanhã, acerta amanhã, depois e tal. E assim funciona. Você tem que encarar o erro como algo natural e não como algo terrível que você vai morrer se você errar, né? E questão de, talvez para melhorar o jeito que o brasileiro fala o inglês dele, quais são as dicas que tu recomenda? Porque tem pessoas que talvez não tenham alguém para praticar, né? Não tem uma pessoa para estar ali conversando. Quais são as tuas dicas para um brasileiro conseguir praticar o inglês no dia a dia? Eu acho que assim, primeiro tem que ter na mente que precisa evoluir diariamente, né? Passo a passo. Mas a gente tem que ser criativo, né? O brasileiro é conhecido pelas gambiarras, né? As famosas gambiarras. Isso, lá em casa, esses dias, eu até estava rindo disso, porque lá em casa, no registro do chuveiro, ele dá choque, sabe? Bem-vindo à minha vida também. A casa é muito antiga e não tem aterramento, sabe? Uhum. Então, se a gente toca com a mão assim, sem nenhum objeto junto, tipo uma toalha, a gente abre o registro com a toalha. Mas o eletricista veio e ele disse que não tinha o que fazer, o que ele podia fazer era uma gambiarra. A lá brasileiro, né? O que ele fez? Ele pegou uma sacolinha dessas plásticas de mercado e enrolou no registro. E aí... E é impressionante, acabou o problema. Aí quando tu gira o registro não tem mais choque por causa daquele plástico ali que tá isolando, sabe? Sim. Mas é justamente isso, a gente tem que ser criativo a ponto de criar gambiarras para tentar praticar, Sim. certo? Nem que você tenha que pegar, por exemplo, eu quero praticar o meu speaking. Pega o celular, grava a tua voz e escuta ela. Compara com o Google Tradutor, que é uma ótima ferramenta de listening, né? Tu coloca a frase que tu quer dizer lá e ele vai, a bonequinha lá, o robozinho vai falar aquela frase da maneira certa. E aí tu compara com o que tu falou. Se ficar muito diferente, provavelmente tu vai ter que gravar mais umas 10 vezes. Mas é isso, tu tem que inventar gambiarra, tu tem que ser criativo, porque é difícil. Existem ferramentas aí que eu até mencionei esses dias no Instagram, né, sobre o Tandem, que é uma rede social para você conhecer pessoas e praticar a língua. Mas é isso, tu vai ter que procurar pessoas com quem praticar. Um problema é que as pessoas no começo elas têm medo, né, eu vou falar só good morning e acabou minha conversa. Então treina bastante primeiro sozinho, fala sozinho, né, e aí depois que tu tiver já um acervo legal, eu recomendaria que você começasse desde o começo, né, só que essa questão de falar com as pessoas tendo um nível de inglês bem baixo, é mais legal se tu tá vendo a pessoa, porque daí se tu não entende o que ela diz, tu pode fazer uma mímica aqui, lá e tal. Então, o ideal mesmo é tu procurar alguém com quem praticar. Um amigo teu que já saiba um pouco de inglês, mas de qualquer forma, se tu sentir que não tô pronto ainda, faz uma gambiarra aí e começa a praticar sozinho em casa. O que não pode é deixar de colocar para fora por receio ou por excesso de perfeccionismo, né? Sim. Eu, por exemplo, a minha gambiarra do chuveiro é a fita isolante. E a minha gambiarra do inglês é falar sozinha. Porque eu ainda não me sinto confiante em questão para usar um tandem, por exemplo. Uhum. Porque, querendo ou não, lá são pessoas que podem ou não te julgar. Olha a brasileira. Olha a brasileira. Olha a brasileira com medo de julgar. E daí é como se eu criasse uma segunda pessoa quando eu tô sozinha e eu converso com ela e quando eu vejo que eu errei, eu me politizo sobre isso e... não, pera, não é desse jeito. Bom, aqui temos o exemplo tão clássico do que acontece, o que passa pela cabeça do brasileiro. Mas, igual eu falei, não desista. Tenta. Sempre mete a cara. Porque na 10ª vez que tu errar, tu vai estar mais perto de acertar do que da primeira vez. Então, tu tem que dar a chance pro teu cérebro de errar. Né? Se tu não der a chance pro teu cérebro de errar, dificilmente tu vai aprender e desenvolver a tua língua, o teu sistema fonológico para conseguir se comunicar nessa língua que é totalmente diferente da nossa, então é perfeitamente aceitável e compreensível que tu cometa erros. Sim. E questão, a gente tá falando sobre o brasileiro ter medo de falar, né? Tu acredita que tem alguma dica ou, sei lá, algum processo que a gente pode fazer para tentar perder esse medo aos poucos? Igual eu falei, talvez não se comparar com outras pessoas, sabe? Sim. Te compara contigo mesmo. Ontem eu não sabia falar os números, hoje eu sei. 1, 2, 3, 4, né? Ontem eu não sabia me apresentar, né? Hoje eu já sei falar sobre a minha idade, sobre as coisas que eu gosto de fazer. Sempre se comparar, mas comparar contigo mesmo, sabe? Sim. O quanto que eu sabia ontem e o quanto que eu sei hoje.
Porque é uma vitória por dia, né? Agora se ficar comparando com outras pessoas... E até porque é complicado se comparar com outras pessoas, né? Elas têm uma realidade diferente, elas têm um tempo diferente do teu. Às vezes coisas que tu tem dificuldade pra entender, elas já conseguem entender. Aqui na escola mesmo a gente Sim. já vê isso, né? Tem gente que aprende muito mais rápido, tem gente que fala melhor, tem gente que escreve melhor, tem gente que escuta e entende melhor. Então, cada pessoa é diferente. Então, a questão de tu comparar o teu progresso com o progresso dos outros é difícil. É autossabotagem. Isso, a gente tem até o caso a gente tem 2 alunas gêmeas aqui na escola e isso é impressionante, porque apesar de serem gêmeas, as gêmeas elas foram criadas da mesma família, da mesma maneira, né? E mesmo assim a gente vê que uma tem mais facilidade com uma habilidade, uma tem mais facilidade com a outra. Então isso aí, se numa família de 2 irmãs gêmeas, Sim. a gente vê essa diferença, imagina comparando uma pessoa que tem uma realidade com uma pessoa que tem outra realidade. Sim, e isso é um ponto legal que tu falou pra não se cobrar, que hoje eu até tava conversando com a mãe dela sobre isso, e ela falou que evita ao máximo fazer comparações entre as duas. Ela até brincou comigo e falou, eu comparo vocês com as outras pessoas, mas entre vocês duas eu não quero competição. Sim. E talvez seja por isso que uma tem uma habilidade diferente da outra, porque nunca teve essa rivalidade em questão de aprendizado. Sim. Não, e outra coisa, Karine, eu cresci na igreja e na igreja a gente tem aquela máxima assim, já pensou como seria chato o mundo se todo mundo fosse igual? Fosse igual, ia ser sabe? chato. E como seria chato como seria chato o mundo se todo mundo falasse português, por exemplo? Ou se todo mundo falasse inglês, se não houvesse a oportunidade de tu... Te desafiar. Se sentir realizado quando tu conseguisse se comunicar com uma pessoa que fala um outro idioma, que está no outro lado do mundo, sabe? Sim. Seria muito chato. Então, não se compare, tenta se comparar consigo mesmo. Dá o melhor sempre. Vencer pequenas batalhas, sabe? Sim. É legal quando tu faz sabe aquelas to-do list? Sim. Uma lista de afazeres. Eu faço assim, daí quando, consegui fazer essa tarefa, eu Dá vou lá e faço dá aquele check quentinho mark, no né? coração. Isso, tipo, consegui, venci mais uma tarefa, completei mais uma tarefa. É legal, é essa a ideia, entendeu? É essa a ideia. Sim. E uma coisa que a gente vê muito no Instagram hoje em dia é aqueles anúncios de promessas de fluência em determinado tempo. Tu consegue ser fluente em X meses, por exemplo. Tu acredita que isso é um método que tu realmente pode acreditar, que realmente funciona? Tem uma palavra que eu não sei se eu já te ensinei essa palavra, se tu já conhece. Bullshit. Conhece? Já, sim, conheço. Besteira. Pra falar de uma maneira polida aqui, besteira. That's bullshit. Não tem. Como eu falei, cada pessoa é diferente, cada pessoa se desenvolve diferente, cada pessoa se aplica diferente. Né? Por mais que eu me esforce aqui para cobrar os meus alunos, cada um faz de acordo com o seu ritmo, entendeu? Sim. Tem uns que são mais aplicados, tem uns que gostam mais ou que tem mais tempo, e isso aí influencia diretamente na tua aprendizagem. Então, o curso que te promete, fique fluente em 4 meses, 6 meses, 8 meses, 2 anos, não tem como prometer. Porque... Às vezes a gente vê de 2 meses. Exatamente. Prometendo 2 fluência em meses. 2 meses. Nem que tu nascer. Não, mas tu nascer. Não, nem que tu mas nascesse. nem... Porque a criança que nasce em outro país, ela demora 2 anos. Então, tu quer vencer 2 anos pra falar a primeira palavra. Assim, né? gente, não vou dizer que não dá pra acontecer, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo e a experiência de cada pessoa. Mas, igual eu falei, não tem como eu te prometer a fluência em tantos meses. 2 ou 10 anos, né? Sim. Porque depende muito mais do aluno do que da escola ou do curso, certo? A gente está organizando um curso online aqui, já mandei o primeiro módulo para a plataforma e a gente está organizando aqui para gravar o segundo módulo já. Mas mesmo assim, eu não tenho como garantir que a pessoa vai ficar fluente em tantos meses, porque eu não vou estar lá na casa dela para falar, vamos lá, meu amigo, vamos, faça a tarefa. Né? Sai aí do Zap para assistir Big Brother. O TikTok. Tem que estar, mas depende muito mais da pessoa. Tipo, o conteúdo vai estar lá, mas e se a pessoa não quiser assistir? Aí o que eu vou fazer? Sim. A pessoa paga por um curso de fluência em 2 meses e nunca mais. Eu acho que bom, é para vender, eu acho. Não que eu não queira vender meu curso online, mas eu não posso mentir também, né? Tem que ser honesto. Sim. E justamente isso, às vezes as pessoas compram um curso que tem em determinado tempo, promete uma fluência, ou às vezes qualquer outro curso que te promete, estude inglês, aprenda inglês. Mas emagreça em 1 semana. Quem nunca? Eu nunca. Tu nunca? Eu não acredito. Eu não. Uma vez, quando eu comecei na academia, tem até salvo no meu celular. Eu tirei foto minha de frente e de lado, assim, com uma bermudinha, pra mostrar, pra fazer aqueles antes e depois que a gente vê nesses... O antes ficou igual depois. Não, depois ficou pior.
A minha barriga só cresceu. Agora eu tô tentando voltar, me regrar, a voltar a ir na academia, fazer A exercício. academia é uma Mas tristeza. é né? difícil. Eu até gosto de ir na academia, Ai, mas eu tenho gosto de horror. quando eu chego lá, sabe? Eu não gosto Sim. de... O trajeto é É, muito daí- triste. Tu já vai pensando num pastel que tu poderia comer depois da Exato, academia. tipo, quando eu tô lá na academia, aquela 1 hora passa bem rápido, é legal, Sim. sabe? E tu vê aquelas pessoas saradas, Saradas e tu- aí eu dá um... quero ser Ah, eu como quero ser, elas. é verdade, é isso aí. Mas, Na verdade, isso me frustra, por isso que eu nem vou. Eu fico em casa. Não, eu ainda tô me iludindo. Ah, Até esqueci tua pergunta. Ó, me eu nem despensa. terminei a pergunta. A gente tava falando sobre cursos e muitos brasileiros a gente vê que eles desistem no meio do curso, né? Sim. Eles ficam, eu não consigo. E daí, o que tu acha que o brasileiro podia pegar pra se aplicar, pra parar com essa desistência que a gente tem? Mas aí eu acho que não é uma questão de ser brasileiro ou não, entendeu? É a questão de personalidade, de comprometimento, sabe? Comprometimento é a palavra. Bom, se tu tá comprometido, se tu compreende que o inglês pode mudar a tua vida em vários âmbitos, né? Profissional, social, tu vai querer fazer isso, né? Sim. Bom, tu trabalha o mês inteiro para ganhar um dinheiro no final do mês, Sim. né? Então é a mesma maneira que tu deveria encarar o inglês. Tu deveria estudar porque tu sabe que mais pra frente, quando tu souber dominar o inglês, tiver um nível de conhecimento na língua, a tua vida vai mudar de alguma maneira, entendeu? Sim. É isso. E é um não é uma questão, investimento. e não é uma questão brasileira, é uma questão de qualquer pessoa. Sim. Tu pode nascer em qualquer país, se tu não tiver comprometimento com as coisas que tu almeja, dificilmente tu vai sair do lugar, né? Sim. E é uma coisa que tu investe, né? Tu investe hoje pra tu aprender, pra no futuro tu colher os frutos do que tu aprendeu, né? Do tempo que tu investiu fazendo aquilo. Exato. Vamos dar um pause aqui, porque agora é a hora do comercial. No YouTube não vai ter comercial, mas na outra plataforma a gente coloca, tá? Tá. E aí, enquanto isso, tu vai ali dar uma olhadinha se esse sol não tá atrapalhando o vídeo. Tá, Tá vendo que tem um sol bem na frente da tô câmera? vendo. De repente, se precisar fazer assim com a mesa e puxar pra trás. Antes do comercial, a gente estava falando sobre a questão de desistência, né? Das pessoas que estão entrando para aprender, independente do que for, né? Inglês ou qualquer outra coisa, desiste. E às vezes por questão de pouco tempo. O que tu acha que, assim, ó, pessoas que têm pouco tempo, elas poderiam tentar otimizar isso para conseguir encaixar o inglês na rotina? Eu acho que assim, ó, quando tu quer, tu arranja tempo, né? Por exemplo, tu pode ser a pessoa mais atarefada do mundo. Tu tá indo pro teu trabalho, né? Trabalho aí, sei lá, 9, 10, 11, 12 horas por dia, ou mais. E aí tu, eu não tenho tempo. Mas aí vamos imaginar que um dia tu tá caminhando na rua e tu encontrou o amor da tua vida, né? Uma pessoa maravilhosa, linda ali, né? O vento batendo no cabelo, né? Aí Hollywood. tu encontrou aquela pessoa. Se tu quiser aquela pessoa, tu vai arrumar tempo pra ela. Mesmo que tu trabalhe 12, 13, 14 dias por dia. 14 horas por dia, né? Mesmo que tu trabalhe todo esse tempo por dia, se tu quiser, tu arruma tempo pra conquistar o crush, né? A pessoa amada. Então, com o inglês não seria diferente. Se tu quiser, se tu tiver à vontade, igual eu falei, comprometimento, Sim. tu vai arrumar tempo. Nem que seja 15, 20, 30 minutos por dia, mas tu consegue, sabe? Basta querer. Eu acho que está muito mais na organização, né, das tuas, tempo. isso, e das tuas prioridades, do que propriamente no fato de tu ter muita coisa para fazer. Porque a gente sempre arruma tempo para alguma coisa. Às vezes eu até brinco contigo que eu queria que o dia tivesse mais que 24 horas. Pois é. Isso me mostra que tu vai ter rugas muito cedo, Karine. Eu já tenho. Eu tava Nossa, olhando, meu Deus do céu. eu tava olhando no espelho esses dias e eu até perguntei pra minha mãe, será que é muito caro um botox? Meu Deus. Imagina com 25, 30. Imagina com 40. Ela tem 16, né? 16. 16 anos. 16 years old. 16 years old. E tá se achando velho já. Tô me achando enrugada. Falando sobre... A gente costuma falar que o inglês é muito questão de, que nem tu falou, comprometimento, né? E às vezes a gente vê que em algumas escolas de inglês, alguns cursos... eu já vi vários anúncios no Instagram ou no Facebook falando que a gramática não é importante. O que tu acha sobre isso? Tu acha que as regras gramaticais, elas precisam ser aplicadas devidamente ou é uma coisa que a gente pode deixar de lado? Tá, existem duas maneiras de tu avaliar isso aí. Primeiro, quando tu aprende a tua primeira língua, tu não estuda gramática, né? O teu pai vai lá e te ensina, isso aqui é uma garrafa, né? Isso aqui é água, isso aqui é uma mesa. E tu vai lá e aprende mesa, garrafa, água, tu aprende palavras isoladas, depois frases.
tu ouve o teu pai e a tua mãe conversando um com o outro, as pessoas na tua volta falam a língua e tu aprende naturalmente. Tu aprende primeiro palavras, depois frases, e daqui a pouco tu tá se comunicando e tu nunca precisou estudar gramática, regras, né? Só que daí quando tu chega na escola e começa a estudar as regras, né? Ah, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um advérbio. Tu coloca esse do lado desse e tal. Tu percebe que tu consegue administrar muito melhor a tua comunicação, a maneira como tu se comunica com as pessoas, só por saber essas regras, entendeu? Só por saber a que classe de palavras aquela palavra pertence e tal. Então, não é o principal é a comunicação, né? Mas, obviamente, se tu souber, é igual aquele exemplo que eu dou do carro, né? Tu tá dirigindo um carro na BR e aí, de repente, fura o pneu, né? Uhum. Se tu souber, ou então, de repente, trava o carro por algum motivo e tu vai lá e abre o capô do carro. Tu dá uma olhada ali, se tu souber um pouquinho de mecânica, de repente tu pode solucionar que é um problema simples. Não é o meu caso, né? Eu não saberia. Mas enfim, se tu souber um pouquinho de mecânica, tu conseguiria. É como se a gramática fosse a mecânica da língua, entendeu? Uhum. Tu não precisa saber gramática, dominar gramática para conseguir te comunicar, mas se tu souber gramática, tu aprende melhor. Sim. Tu consegue dominar melhor. E assim, agora eu vou falar do meu aprendizado. Eu aprendi inglês com gramática. Porque como eu não tinha um curso, como eu não tinha como estudar, pagar por um curso, eu pegava e eu mesmo ia atrás e via as regras e focava em regras e aprendi por meio de regras. Mas isso é o meu caso específico. Sim. Agora, existem pessoas como o Teacher Campelo, existe, mas existem pessoas que não precisam, ou que não têm essa oportunidade, ou que têm uma oportunidade de pagar por um curso, ou que têm a oportunidade de, por exemplo, ir para um outro país e só viver lá e ficar 3 meses estudando. Então, cada pessoa é de um jeito, mas mesmo assim, a tua pergunta é, gramática é importante ou não? Eu vejo como uma importância, sim. Tem importância. Óbvio, não é o mais importante, não é o principal, não é o que vai reger se tu vai aprender inglês ou não, mas vai te ajudar a te comunicar melhor. E afinal a gente quer aprender inglês para se comunicar, né? Então, se vai me ajudar a me comunicar melhor, eu acho que é válido eu estudar. Né? Sim, e tu consegue falar de um jeito até mais polido, né? Mais educado. Exato. Tu sabe as regras, tu sabe que tu não pode falar de tal jeito porque tá errado. Isso, não, vamos pensar assim, ó. A língua ela tem 4 habilidades. Você tem que dominar a leitura, a escrita, a fala, né, e a escuta. São as 4 coisas que você precisa dominar para ser fluente, tá? Quando tu vai falar, talvez a gramática não seja tão importante assim, apesar de ela vir de maneira implícita, subjetiva. Sim. Né? As frases que você está usando, elas seguem uma regra, e a gramática é a decodificação dessas regras, entendeu? A gramática não surgiu antes da língua, a língua surgiu antes da gramática, né, das regras. Só que alguma pessoa, algum dia, algum estudioso resolveu analisar todas as palavras e expressões que ele usava e codificou isso, transformou isso em um livro de regras, né? Mas ele, antes de codificar, ele já usava a língua. E nós também, antes de nós estudarmos a língua, antes de nós estudarmos o que é um substantivo, nós já usávamos o substantivo o tempo todo. E o nosso cérebro, ele já meio que se acostuma com essa questão de substantivo. Tipo assim, o meu cérebro, ele meio que padroniza algumas coisas. Ele sabe que table é da mesma família de bottle, que é da mesma família de wall, que é da mesma família de lamp, que é da mesma família de clock, né? Eu ia falar watch. Clock, enfim, o nosso cérebro ele faz isso automaticamente no decorrer do nosso percurso, né? No nosso primeiro idioma. Por que ele não faria também no segundo? Sim. Só que a maneira como tu aprende uma segunda língua é diferente da maneira como tu aprende a primeira. Mesmo que tu pense assim, mas se eu for lá para Inglaterra, para os Estados Unidos, eu vou virar um bebê. Eu vou aprender como um bebê, né? Como a primeira língua. Não vai, porque tu já tem uma tendência a comparar as duas línguas dentro, né? Isso, tu vai fazer essa tradução, essa comparação dentro da tua cabeça automaticamente, porque tu já tem uma língua na tua cabeça. Quando tu aprendeu a tua primeira língua, tu não tinha nenhum idioma dentro dela. Então, o que viesse era lucro, né? Sim. Agora é diferente. E eu tava vendo esses dias que o costume que a gente tem de querer traduzir tudo, às vezes não ajuda a gente como a gente queria. Porque às vezes quando a gente tem a mania de ficar traduzindo tudo, algumas coisas não tem a mesma tradução, algumas coisas talvez é um pouco diferente do inglês pro português. E com essa mania de traduzir, às vezes a gente acaba Tu analisa de 2 maneiras. Primeiro, essa é a tua segunda língua. Então a tendência no começo é você traduzir, né? Sim. Quando que você vai deixar de traduzir e vai chegar naquele estágio que a gente fala que é pensar em inglês? Quando você tiver contato com essa palavra por diversas vezes, né? Por exemplo, a frase que eu vou falar agora para vocês, ó. Vamos ver o que significa. The book is on the table. The book is on the table. Né? Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está assistindo ou escutando o podcast sabe o que significa essa frase. O que significa essa frase, Karine?
O livro está na mesa? O livro está na mesa. Olha Está só, na mesa. já pensou se ela erra. Já pensou se eu erro? O livro está na mesa. E por que que a gente sabe que essa frase significa isso? Porque a gente já viu várias vezes, e às vezes quando a pessoa fala assim, the book is on the table, eu já sei que significa sem traduzir. Nunca tinha ouvido essa frase. Ah, é que tu é novinha, né? Ah, eu esqueço disso. Né? A Karine tem 16 anos, eu tenho 30, tá? Isso aí é uma frase que veio do Cacete Planeta, que é um programa de humor antigo. Era um humor ruim, inclusive, na minha opinião. Né? Mas essa frase era uma frase que tinha uma cena, assim, sabe? Uhum. E aí as pessoas começavam a falar, eles botavam uma legenda. Só que o que acontecia? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma cena de uma novela. Aí eu ficava sempre assim, ó, the book is on the table, the book is on the table, the book is on the table, the book is on the... Sabe? E aí você repetia assim, e aí na legenda eles colocavam outra coisa. Era como se... The Books on the Table fosse a única palavra. Isso, fosse a expressão que... A palavra única que significasse tudo em inglês. Então, mas enfim, só o fato de eu falar The Books on the Table para uma pessoa que já ouviu várias vezes, ela sabe o que significa sem ter que traduzir. Sim. Né? Outro exemplo, vou dar um exemplo mais fácil aqui então. Hot dog. Quando eu falo hot dog pra ti, tu já sabe o que é cachorro quente. Não precisa traduzir pra tua cabeça cachorro quente. Na tua cabeça já vem um cachorro quente. Entendeu? Inclusive me deu fome agora. Uhum. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Tu tem que ter contato com aquela palavra ou expressão por diversas vezes para que tu deixe de traduzir e comece apenas a pensar em inglês, a associar aquela palavra ou expressão ao que ela de fato significa na língua, entendeu? Sim. Agora, a gente indo um pouquinho mais pro lado pessoal. Quando tu começou a querer aprender inglês, qual foi teu primeiro contato com a língua? Foi triste, né? Eu falei no primeiro, né? Mas eu vou repetir. Eu tinha uma namorada, eu tinha 16 anos, da tua idade. Minha primeira namorada. E aquilo foi... Pra mim foi mágico, assim, sabe? Primeira namorada. Quem teve a primeira namorada aí já sabe como é que é a sensação. Ou primeiro namorado, né? Tu já teve primeiro namorado? Não. Não? Ah, beleza. Eita. Enfim. Weird. Eu tive a minha primeira namorada e durou 3 meses. E aí ela terminou comigo, sabe? E eu sempre fui um cara assim que me apaixonava muito fácil. Qualquer guria que eu via na rua, que ela me desse um sorriso, eu já, ai meu Deus, é o amor da minha vida. E aí, como aquela ali fez mais do que me dar um sorriso na rua, ela me beijou. Aí eu me apaixonei por ela, né? E aí o que aconteceu? 3 meses depois ela terminou comigo e daí eu fiquei muito triste. Né? Desolado. E eu nunca me esqueci dessa cena. Sabe aquela cena de videoclipe, né? Eu tava dentro do ônibus com o meu MP3 no ouvido, assim, né? Escutando uma música que diz assim, I don't wanna go somewhere if I know that you're not there, cause I know that me without you is a lie. E tinha um piano, um negócio bem emotivo, e aí eu chorava um monte, assim, sabe? E no final das contas, tipo assim, depois, aí o que aconteceu? Eu comecei a querer descobrir o que significava aquelas músicas que estavam fazendo eu chorar, sabe? Uma maneira, a gente tem que achar uma maneira de vencer os obstáculos, os percalços da vida. Os términos. Isso. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a pesquisar sozinho em casa, né, com o meu dicionário, e aí eu descobri que a música não queria dizer aquilo que eu imaginava que era. Porque na verdade eu não sabia o que era. Eu achava que era uma música romântica, era uma música que falava de Deus e tal. Mas enfim, aí depois eu descobri que tinha outras músicas que eu escutava que xingavam minha mãe, sabe? Tinha outras músicas que eu escutava que exaltavam algum tipo de discurso político de ódio, que depois eu achava errado isso, sabe? Mas quando eu escutava, eu não sabia o que significava. E muita gente faz isso, né? Essa música é muito legal, e a música tava falando muito palavrão, né? Quem nunca? Pois é, então a minha paixão pelo inglês, a minha vontade de aprender, né? Foi justamente ali, quando eu percebi que existia um universo muito maior do que aquele que eu conhecia e um universo de possibilidades também, se eu aprendesse essa língua que é a língua mais falada do mundo, né? A língua que, se tu souber, tu vai em qualquer lugar. Então foi aí que aconteceu, deu match. Deu match, eu ia falar isso agora. E por que em inglês? Tu podia ter traduzido a música, tu acha que foi tipo amor à primeira vista? Foi sim, porque assim, eu me lembro até hoje do dia que eu peguei e tinha uma música que eu gostava e eu traduzi ela inteira e depois eu comecei a cantar essa música e cantava a música do jeito certo, com as palavras pronunciadas da maneira certa, sabe? Pelo menos ao meu ver na época estava certo, né? Não, a gente sabe, depois que a gente começa a estudar a língua, a gente sabe
quando a gente tá falando certo e quando a gente tá falando errado. Errado. Mas isso só acontece à medida que tu vai passando o tempo e Sim. testando, treinando, colocando pra fora. Por isso que eu falei antes, tem que colocar pra fora, tem que arriscar. E aí quando eu comecei a perceber que eu de fato tava falando inglês, a sensação foi incrível, assim, sabe? Incrível. Porque Dá um orgulho, né? exato, dá um orgulho de nós mesmos, assim, é uma sensação que eu falo, é a sensação de liberdade, de pertencimento no mundo, porque se tu conhece e consegue falar a língua mais falada no mundo, Tu pode ir pra qualquer isso, lugar. nada vai te impedir de conseguir te comunicar com um cara lá da Sérvia, entendeu? Sim. Ou, sei lá, arrumar um emprego numa empresa, uma companhia na Rússia, não sei, porque tu sabe a língua que é falada no mundo inteiro, certo? Com o português, tu não vai em qualquer lugar do mundo, mas com o inglês tu vai. É com português um pouquinho complicado. Talvez tu vá em Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal, né, a terra onde surgiu a língua, né, onde se difundiu a língua, mas com o inglês não tem. Não tem. Porque apesar de na China a língua materna deles é o mandarim, né, Sim. mas com o inglês tu consegue se virar tranquilamente, porque não é todo mundo que fala inglês, mas tem muita gente que fala inglês. Em todos os países tem muita gente que fala inglês, porque é a língua mais E falada. principalmente em países que tem muita questão de, tipo, pessoas viajando pra lá, que é um país muito... Se cobra, né? Uma coisa que eu percebi durante a faculdade, que eu conheci muita gente de países esses africanos que falam português, eles faziam faculdade lá onde eu estudava. E eles diziam que o inglês não era tratado como uma segunda língua, era obrigação tua saber inglês, entendeu? Então quem aprendia estava inserido na realidade das pessoas que iam ser bem-sucedidas, por exemplo. Sim. E quem não aprendia sempre ia estar um passo atrás. E ainda é assim. Aqui é assim, né? Se tu analisar que o teu salário pode praticamente dobrar, triplicar, só porque tu sabe inglês, tu pode conseguir cargos melhores, cargos que tenham a ver com a questão internacional. É um diferencial, né? Com certeza. Então, a pessoa que não souber hoje, ela está um passo atrás e por culpa dela. Sim. Porque todo mundo tem a chance com o online aí, com o Instagram do Teacher Campelo, com os podcasts aqui, tu vai ter uma chance de aprender todos os dias. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Até às vezes sem internet, né? Exatamente. Que a Hotmart tu pode baixar a aula, né? Tu pode baixar os podcasts, pode... Exatamente. É tudo mais... Não tem otimizado. desculpa. No excuses. E tu acha que lá no começo, pra ti, quando tu, inglês é a minha paixão e eu quero estudar, eu quero saber, qual foi a tua maior dificuldade no aprendizado? A minha maior dificuldade, deixa eu pensar aqui, que assim, cada pessoa, como eu falei, ela tem as suas Sim. dificuldades, obstáculos particulares, mas no geral, assim, eu acho que a minha maior dificuldade era não ter com quem praticar, né? Na época nem internet em casa eu tinha, cara. Então eu tinha que ir na Lan House, que a gente chamava, né? O que eu fazia? Eu ia na Lan House, baixava as letras das músicas e aí trazia pra casa e em casa eu ia traduzindo. E aí treinava, o que eu fazia? Eu escutava o cantor cantando um trecho da música. Eu voltava, quantas vezes fosse necessário para eu entender como que ele tá pronunciando, né? E aí depois eu pronunciava com o meu gravador do celular, né? Sim. E aí já entra o que a gente tinha falado de comprometimento, né? Igual, não tem nada que possa te impedir. Eu não tenho internet em casa. Não preciso, eu não tinha. Isso há 15 anos atrás, eu não tinha. E hoje em dia, se tu vai na esquina, tu consegue um Wi-Fi. Então não tem. Não, mas eu acho que assim, é muito difícil uma pessoa não ter nem acesso à internet de dados, entendeu? Sim. Mas vamos imaginar que em todo caso a pessoa não tem acesso à internet, mesmo assim ela consegue, porque eu conseguia, não tinha acesso à internet. Eu pagava R$1 a hora na Lan House, baixava as letras e fazia em casa sozinho, certo? Então assim, quem quer consegue, quem quer corre atrás, quem quer faz acontecer. Nossa, Sim. essa frase ficou bonita. Essa frase eu vou colocar hoje na legenda uma foto lá. Quem quer faz acontecer. Tumberley. Lembra que eu falei no primeiro podcast que tinha o moral da história? Sim. A moral da história. Nesse episódio aqui é isso. Quem quer faz acontecer. Se você é brasileiro, honre a pátria. Honre a camisa verde e amarela. Não desista. Don't give up. Never give up. A gente tava falando em questão de comprometimento. A gente vê muitas pessoas que às vezes talvez têm mais dificuldade de aprender uma segunda língua, independente de qual for. Tu acredita que tem pessoas que realmente não conseguem aprender inglês? Nem vou deixar eu terminar a frase. Não tem uma pessoa que não consiga aprender o inglês. Por quê? Quer dizer, até possa ter, mas talvez aquela pessoa que é surda, muda.
Tá, sim. É uma exceção, tá? Não entrando nos quesitos de exceções. Isso, a pessoa não sabe, não consegue escutar, não consegue falar, aí não vai dar mesmo. Talvez ela consiga aprender a escrever, ler e escrever, tá? Sim. Mas não vai desenvolver as 4 habilidades. Agora, uma pessoa que escuta e fala, né? Ela vai conseguir aprender um outro idioma, por quê? Porque ela já aprendeu um, entendeu? O processo é basicamente o mesmo. Você tem todos os requisitos para conseguir aprender outro, porque você já aprendeu um. Se você já aprendeu um, você tem requisitos para aprender outro. Independente do seu nível social, independente do seu nível de formação, no caso, né? Sim. Que pode ser uma pessoa que nunca fez escola ou parou na 4ª série igual meu pai e pode aprender, entendeu? Então, independente da sua classe social ou nível de formação, você consegue porque você sabe falar o idioma. Você já passou pelo processo. Sim. Sabe? Eu conheci bastante pessoas que, tipo, eu sempre gostei muito de inglês. E eu sempre falei bastante, né, sobre inglês. E muitas pessoas às vezes falam, eu tenho um bloqueio pra aprender inglês. Ou, é uma coisa... E que nem tu falou, não tem essa de... Talvez pessoas tenham um pouquinho mais de dificuldade pra entender um conteúdo aqui, um conteúdo ali. Mas é muito raro tu encontrar uma pessoa aqui, que nem tu falou das exceções, que não consegue aprender inglês. Porque assim, as pessoas elas têm diferentes níveis, diferentes tipos de inteligência, né? Sim. Mais afloradas. Quer dizer, eu posso jogar bola, mas eu não sou um atleta, eu não sou muito bom. Eu tinha colegas que eram ótimos praticando esportes, eu não era. Mas eu era muito bom na área de linguagem. Então talvez a pessoa que é boa na área de linguagem, né? Que a gente chama de inteligência, às vezes, lógico-matemática, ou inteligência de comunicação, essa pessoa talvez ela consiga se desenvolver mais rápido do que as outras. Mas Sim. Isso não quer dizer que a pessoa que é melhor em esportes, que é melhor em artes, que é melhor em desenho, ela não consiga aprender o idioma. Ela consegue, porque ela já aprendeu um, entendeu? É isso que eu quero dizer. E é nisso que você tem que focar. Se você já aprendeu um idioma, você pode perfeitamente aprender 2, 3, 4, 5, porque você já passou pelo processo, certo? Então não coloque isso como bloqueio, porque... É uma desculpa, né? É uma desculpa, infelizmente, talvez se você... É aquela desculpa que a gente dá pra gente Você mesmo. pode até ficar bravo comigo agora, mas I don't care, eu não importo. Eu tenho que falar, eu tenho que ser honesto, tenho que falar na cara. Nossa. Foi. A gente tava falando antes questão do mercado de trabalho. Que o inglês tá muito dentro do mercado de trabalho, né? Hoje em dia, se tu tem, de repente, o inglês no teu currículo, tu consegue ter uma posição maior, ter um cargo maior dentro da empresa. Tirando o mercado de trabalho, quais são os pontos positivos que tu acha que agrega tu saber inglês? Bom, eu já falei antes, né? Liberdade, pertencimento, saber que tu é um ser do mundo, porque você pode ir em qualquer lugar do mundo, né? Interação social, né? E eu acho que essa pra mim é a mais importante. Eu sou uma pessoa muito sociável, então só o fato de eu saber que eu domino uma língua que pode me fazer com que eu faça amizade em qualquer lugar do mundo é uma coisa que já me deixa realizado. Mas tu pode citar aqui, vamos imaginar que eu queira saber inglês só para viajar. Esse caminho vai ser bem fácil, inclusive, né? Sim. Se tu quiser viajar, tu pode, porque tu sabe a língua que vai falar no mundo inteiro. Se tu quiser assistir os teus filmes, as suas séries, já é uma realização bem legal, porque tu vai assistir um filme no idioma que ele foi feito e tu vai assistir um filme percebendo as emoções dos verdadeiros atores, não dos dubladores. Sim. E aqui tá falando um cara que adora dublagem. Eu gosto muito de pesquisar os nomes dos dubladores, saber quem são e tal. Não é todo mundo que gosta disso, mas eu também acho muito legal eu poder assistir um filme interpretado pela pessoa que de fato fez ele no original, sabe? Escutar música e entender o que ela quer dizer, ter a chance de escalar na tua profissão, né? Que tu já mencionou. Enfim, cada pessoa ela tem o seu objetivo específico. Eu quero aprender inglês por causa disso. Sim. Mas independente do fim, do objetivo da pessoa, eu acredito que o macro seja a questão de tu conseguir se comunicar, né? E na verdade esse é o mantra, né? Esse é o é uma coisa que todos que querem. Eu ia querer dizer assim que esse é o qual é a palavra? Tô fugindo. Esse é o que rege assim o meu inglês BR, a minha filosofia como professor, não só o curso online, não só o podcast, mas a minha filosofia como professor, sabe? É a comunicação. Independente dos percalços, independente dos deslizes, se tu conseguir te comunicar. Muita gente fala sobre fluência, né?
que ser fluente é só depois que tu tem tantos anos de Ou que inglês. tu sabe 3.000 palavras, 10.000 Exatamente. palavras, né? E fluência é comunicação, né? Só isso, não é nada tipo, eu tenho que saber tudo isso de inglês. Às vezes tu consegue se comunicar com uma pessoa ali nos trancos e barrancos, mas tu consegue. E isso já é fluência. Isso. É assim, como eu sou uma pessoa sociável, pra mim, a parte mais importante de saber inglês é a comunicação. Sim. É conseguir entender e ser entendido. Isso. Pra Sim. mim é isso, entendeu? E lógico, cada um vai ter os seus objetivos aí. Realização pessoal, né? Quando tu conclui aquilo, tu sente que, eu consegui fazer isso. É um orgulho de si próprio, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já falei também. A nossa cidade aqui é uma cidade que tem bastante alemães. E quando eu era pequeno tinha aquelas senhoras na rua falando alemão entre elas, né? Até ainda tem hoje, mas na minha época tinha bem mais. E aí elas falavam alemão e parecia que elas estavam falando de mim, davam risada e eu não entendia nada do que elas estavam falando. Então, é disso que eu tô falando sobre comunicação, porque hoje, na época eu me sentia fora da conversa delas e me sentia... deslocado. Isso. Hoje eu consigo falar inglês com uma pessoa e aí eu sei como é divertido tu estar do lado de cá, sabe? Sim. Falando e talvez a outra pessoa não entendendo, né? Então é isso, pra mim a comunicação é o mais importante, é o fato de tu conseguir se socializar com pessoas ao redor do mundo porque tu tem algo em comum, sabe? Sim. O fato de eu ter feito um amigo, por exemplo, da Suíça, que eu falei inglês com ele e se a gente não soubesse inglês, se eu ou ele não soubesse inglês, não haveria comunicação. Então houve. É isso? Pra mim isso é sensacional. É mágico. Tu não consegue, às vezes, gostar de uma pessoa se tu não conversa com ela. Exato. Nem sempre aquele match. Não, e tu olha a pessoa e a gente tem a tendência a julgar a pessoa e dizer, e só pelo olhar, só pela característica dela, a gente acha que ela Sim. ou ela é legal ou não é, só de olhar. E quando tu conversas, Isso. tu tem a impressão E se diferente. isso acontece na nossa língua, em outras línguas vai acontecer também, né? Com certeza. E aí, acabamos? Acabamos as perguntas. Acabamos as perguntas. Se você tiver interesse de mandar mais perguntas, sabe, né? Se você estiver assistindo isso numa plataforma de vídeo, né? Você pode botar a pergunta ali embaixo ou pode me procurar. Na verdade, sim, pode não. Você deve me procurar no Instagram, coloca lá Teacher Campelo. Você vai me encontrar e aí você pode mandar perguntas pelo direct. Você pode mandar perguntas nas caixinhas que eu abro todos os dias, nos stories. Lá tu pode tirar dúvidas também que são postadas. Isso, todos os dias eu tô bem ativo por ali e posso te ajudar de alguma maneira, certo? Ou você pode mandar a pergunta também pela plataforma de podcasts, né? A plataforma de streaming. Sim. Que existe um meio de fazer isso, eu não sei ainda explicar exatamente, mas tem como mandar mensagem direto pra mim. A gente vai ficar bem feliz em conversar com vocês e acho que hoje a gente conseguiu abordar tudo que tivesse a ver com a questão de por que o nome do podcast é Inglês BR. Espero que você siga acompanhando o nosso podcast, o Inglês BR. Nos vemos daqui a alguns dias. Eu não vou prometer a data, mas eu acho que vai ser uma vez por semana. Mas eu não vou prometer nada, beleza? Até mais, bye, take care.